Fala, torcedor rubro-negro! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você consegue imaginar um ídolo rubro-negro disparando críticas ferozes após um empate que poderia ter garantido o título? Pois é exatamente isso que aconteceu. Maestro Júnior não poupou palavras ao analisar a atuação de Emerson Royal no jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Flamengo deixou escapar uma grande oportunidade. O que será que ele disse e quais as consequências para o futuro da equipe? Vamos entender tudo isso agora. Em uma noite que prometia ser de celebração, o Flamengo viu suas esperanças de conquistar o título brasileiro se esvaírem em um empate frustrante contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. O resultado de 1-1 não apenas deixou os torcedores descontentes, mas também expôs fragilidades que, até então, eram escondidas sob o manto da liderança. O Maestro Júnior, um dos maiores ídolos do rubro-negro, não hesitou em criticar o desempenho de Emerson Royal, alertando que o jogador não conseguiu corresponder às expectativas em um momento decisivo para a equipe. A partida, marcada por um primeiro tempo apático, teve seu ponto de virada nos acréscimos, quando Bruno Henrique, após um início difícil, empatou de cabeça. Porém, apesar do gol que garantiu um ponto importante, Maestro Júnior apontou para falhas cruciais, especialmente na atuação de Emerson Royal. O Wallace Ian tem dificuldade como referência, mas o lado direito preocupa ainda mais. Com o Emerson Royal, as jogadas não acontecem. Ele devolve todas para trás, não cria, não combina com o Luiz Araújo. O time perde profundidade desse jeito, disse o ex-lateral, em uma análise contundente durante a transmissão da TV Globo. Esse empate, que poderia ter sido um passo decisivo rumo ao título, traz à tona um cenário crítico. O Flamengo, que lidera a competição com 75 pontos, ainda depende de si mesmo para conquistar a taça, tendo a chance de garantir o troféu com uma vitória simples sobre o Ceará, no dia 3 de dezembro. O contraste entre a expectativa de um título e a realidade de uma atuação insuficiente gera inquietação entre os torcedores. Afinal, como um time de tamanha tradição e qualidade pode deixar escapar oportunidades cruciais? À medida que o Flamengo se prepara para os próximos desafios, as implicações do desempenho na Arena MRV são palpáveis. A equipe agora foca não apenas na final do Campeonato Brasileiro, mas também na tão esperada final da Libertadores, marcada para o próximo sábado contra o Palmeiras. Se vencer, o Flamengo se tornará o primeiro clube brasileiro a conquistar 4 títulos da competição continental. O que o futuro reserva para Emerson Royal e para o rubro-negro? O desenrolar dessa história promete ser emocionante e cheio de reviravoltas. O empate com o Atlético Mineiro não só trouxe à tona as falhas individuais, mas também levantou questões sobre a consistência da equipe rubro-negra. Com a final da Libertadores se aproximando, o Flamengo precisa urgentemente ajustar sua dinâmica em campo, especialmente no setor direito, onde a atuação de Emerson Royal foi amplamente criticada. As próximas partidas, especialmente o confronto decisivo contra o Ceará, se tornam cruciais não apenas para a conquista do título brasileiro, mas também para elevar a moral do grupo antes da grande final continental. A confiança precisa ser restaurada rapidamente, pois um desempenho abaixo das expectativas pode comprometer o que foi construído ao longo da temporada. As reações ao desempenho de Emerson não vieram apenas da análise de Júnior. Outros comentaristas e torcedores expressaram preocupação com a falta de criatividade e a conexão entre os jogadores. O mercado também observa atentamente, pois a performance do jogador pode influenciar futuras negociações. A pressão sobre o atleta é palpável, muitos esperam que ele se redima e mostre seu verdadeiro potencial nos momentos decisivos que estão por vir. A história do clube é repleta de reviravoltas, e um jogador que se destaque em um instante pode se tornar o herói em outro, mas isso depende de uma mudança de postura e mentalidade. À medida que o Flamengo se prepara para os desafios que se aproximam, a pergunta que permanece é: conseguirá a equipe superar as críticas e encontrar a forma ideal para almejar a glória? Se os jogadores, em especial Emerson Royal, conseguirem se unir e jogar em harmonia, o céu é o limite. A pressão da final da Libertadores pode ser o catalisador necessário para uma transformação. Na próxima parte, vamos explorar as expectativas e estratégias do Flamengo para essa final,
além das chaves que podem levar o time à conquista do tetracampeonato. Você já imaginou como a compra do Maracanã pode transformar o futuro do Flamengo? Com uma carta na manga que promete revolucionar o cenário do clube, a aquisição do estádio é mais do que uma simples negociação, é um passo audacioso que pode consolidar o Flamengo como uma potência ainda maior no futebol brasileiro. O que isso significa para os torcedores, para a história e para a identidade do clube? Vamos explorar juntos as implicações dessa decisão histórica e como ela pode impactar a nação rubro-negra nos próximos anos. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Em um anúncio que pegou muitos de surpresa, o Flamengo revelou sua intenção de adquirir o estádio do Maracanã, um dos templos sagrados do futebol brasileiro e mundial. A diretoria do clube carioca, em uma manobra estratégica que pode mudar o cenário do esporte no país, apresentou o que chamou de carta na manga, uma jogada que visa não apenas consolidar a posição do Flamengo como uma das potências do futebol, mas também assegurar um espaço que sempre foi considerado a casa do rubro-negro. A negociação, que envolve valores significativos e uma série de trâmites legais, promete movimentar o mercado e criar expectativas para os torcedores, que já sonham com a possibilidade de um futuro onde o Flamengo possa ter total controle sobre o estádio. O Maracanã, com sua rica história e capacidade para mais de 78 mil espectadores, sempre foi um palco de grandes conquistas e emoções para os fãs do Flamengo. Desde a sua inauguração, em 1950, o estádio tem sido o cenário de momentos icônicos do futebol brasileiro, incluindo finais de Copas do Mundo e jogos memoráveis do Campeonato Brasileiro. A compra do estádio pelo Flamengo não apenas solidificaria a relação do clube com sua torcida, mas também permitiria que a equipe moldasse a experiência do torcedor em dias de jogos, implementando melhorias na infraestrutura, no conforto e na segurança, criando um ambiente ainda mais atrativo para os amantes do esporte. Além dos benefícios diretos para os torcedores, a aquisição do Maracanã poderia abrir novas frentes de receita para o Flamengo. Com o controle total do estádio, o clube poderia explorar melhor as possibilidades de eventos não apenas esportivos, mas também culturais e de entretenimento, transformando o Maracanã em um verdadeiro complexo multifuncional. Isso significaria uma nova era de investimentos e parcerias, elevando a marca Flamengo a novos patamares e aumentando sua presença no cenário global do futebol. A proposta de compra, ainda em negociação, levanta questões sobre a administração do espaço e a divisão de responsabilidades entre o clube e o governo do estado, mas a vontade do Flamengo é clara: ser protagonista na história de um dos maiores estádios do mundo. Os torcedores, por sua vez, estão divididos entre a euforia pela possibilidade de ter um espaço totalmente rubro-negro e as preocupações com o futuro do Maracanã como um patrimônio público. A história da relação entre o Flamengo e o estádio é repleta de emoções, e muitos acreditam que a aquisição do Maracanã poderia revitalizar não apenas o clube, mas também a própria essência do futebol carioca. Com a força da torcida e a ambição de sua diretoria, o Flamengo está pronto para enfrentar os desafios dessa nova etapa, buscando não apenas a glória em campo, mas também a construção de um legado que perdurará por gerações. O futuro promete ser emocionante, e todos os olhos estarão voltados para os próximos capítulos dessa história que promete ser repleta de conquistas e superações. A importância de um bom desempenho e de conquistas para o Flamengo vai muito além das vitórias em campo, trata-se de um legado que se perpetua entre gerações de torcedores apaixonados. Cada título conquistado representa um momento de união, celebração e orgulho para uma torcida que, ao longo dos anos, tem se mostrado uma das mais apaixonadas do mundo. O Flamengo não é apenas um clube, é uma instituição que carrega a história e as emoções de milhões de pessoas que se veem representadas em cada jogo, em cada gol. Assim, o sucesso do time reflete diretamente na autoestima de seus torcedores, que vibram, choram e se emocionam a cada jogada, formando uma conexão indissolúvel com a equipe. Além disso, o sucesso em competições também traz um impacto financeiro significativo para o clube. Com as vitórias, aumentam as receitas provenientes de bilheteiras, patrocínios e direitos de transmissão.
O Flamengo, sendo um gigante do futebol brasileiro e sul-americano, atrai a atenção de grandes empresas que desejam associar suas marcas ao prestígio e à visibilidade que o clube proporciona. Esse influxo financeiro é vital para que o clube possa investir em infraestrutura, como a modernização de seu estádio, aprimoramento de suas categorias de base e contratação de jogadores de alto nível, garantindo que o Flamengo continue competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. O crescimento do Flamengo e sua busca incessante por títulos também tem um efeito positivo na formação de novos talentos. A visibilidade que o clube ganha ao vencer importantes competições atrai jovens promissores que sonham em vestir a camisa rubro-negra. Com uma estrutura de base sólida e um histórico de valorização de jovens jogadores, o Flamengo se torna um celeiro de talentos, contribuindo não apenas para o seu próprio sucesso, mas também para o futebol brasileiro como um todo. Essa dinâmica gera um ciclo virtuoso, onde a equipe se fortalece com novos jogadores, enquanto a torcida se anima com a possibilidade de ver novos craques em ação, perpetuando a tradição de grandes ídolos que marcaram a história do clube. Por fim, é importante ressaltar que o desempenho do Flamengo nas competições não se limita ao aspecto esportivo, mas também à sua responsabilidade social. O clube, ao ser reconhecido como um gigante do futebol, assume um papel fundamental na promoção de valores como a inclusão, a diversidade e a solidariedade. Com projetos sociais que visam ajudar comunidades carentes e jovens talentos, o Flamengo se transforma em um agente de transformação social, mostrando que o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para promover mudanças positivas na sociedade. Dessa forma, o sucesso do clube não é apenas uma questão de troféus, mas um reflexo do impacto que ele pode ter na vida de muitas pessoas, reforçando sua importância não apenas no futebol, mas na construção de um futuro melhor para todos. A paixão dos torcedores de um clube de futebol transcende as quatro linhas do campo, tornando-se uma extensão de suas identidades e experiências de vida. Para muitos, vestir a camisa do time representa um elo emocional que se entrelaça com memórias, tradições familiares e até mesmo com a cultura local. Nos dias de jogo, as arquibancadas se transformam em um verdadeiro mosaico de sentimentos, onde cada grito de apoio é uma peça fundamental na construção de uma atmosfera vibrante. Os torcedores não apenas assistem ao jogo, mas vivem cada lance como se fosse uma questão de vida ou morte, expressando suas alegrias e frustrações de maneira intensa e apaixonada. As opiniões dos torcedores, no entanto, são diversas e frequentemente polarizadas. Enquanto alguns se mostram otimistas em relação ao futuro do clube, enxergando nas contratações recentes e na nova comissão técnica uma luz no fim do túnel, outros carregam um ceticismo que é alimentado por anos de desilusões e promessas não cumpridas. Para esses últimos, a história do clube é marcada por ciclos de esperança seguidos de decepções, e a confiança no sucesso a longo prazo é algo que se conquista com o tempo e com resultados consistentes. Esse contraste entre os que acreditam em um futuro promissor e os que se mantêm na defensiva gera debates acalorados, especialmente nas redes sociais, onde a paixão se transforma em discussões fervorosas e, por vezes, até em rivalidades internas. Além disso, a relação dos torcedores com a diretoria do clube é um tema recorrente nas conversas entre os aficionados. Muitos deles sentem que suas vozes não estão sendo ouvidas e que as decisões tomadas em altos escalões não refletem as necessidades e desejos da torcida. Esse distanciamento pode gerar um sentimento de descontentamento que se manifesta em protestos, tanto nas arquibancadas quanto em campanhas nas redes sociais, exigindo mais transparência e diálogo. Para os torcedores mais engajados, a participação ativa nas decisões do clube é uma forma de recuperar o controle sobre o que consideram ser a sua verdadeira casa, um espaço onde a paixão pelo futebol deve ser sempre o principal protagonista. Por fim, é inegável que o sucesso ou o fracasso do clube impactam diretamente a vida pessoal dos torcedores. A euforia de uma vitória pode transformar um dia comum em uma celebração coletiva, enquanto uma derrota pode arruinar o ânimo de muitos, refletindo na rotina diária e nas relações sociais. No entanto, essa montanha-russa emocional é parte do que torna a experiência de ser torcedor tão única e cativante. Para muitos, a lealdade ao clube é uma escolha consciente, uma forma de viver intensamente cada emoção, seja na vitória ou na derrota. E assim, no coração de cada torcedor, reside a certeza de que, independentemente dos resultados, a paixão pelo seu clube é um laço que perdura, uma chama que nunca se apaga. Aqui no nosso canal,
Trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários.